Como é que se faz, né, o diagnóstico de TDAH no adulto? Isso é uma dúvida muito frequente que acaba caindo aqui para mim, né, ou para minha assistente, as pessoas que entram em contato com a gente. Essa pergunta, né, como é que é o diagnóstico, como é que ele acontece, né, se precisa de algum exame ou não, né? Então, a primeira coisa que a gente tem que entender é que o diagnóstico de TDAH é um diagnóstico clínico, ou seja, né, não há nenhum exame complementar, seja exame de sangue, de imagem ou outros, que nos diga se a pessoa tem ou não tem esse transtorno, né? Então, eu converso com a pessoa, né, faço a entrevista, né, a anamnese, né, em que a gente acaba verificando os sintomas, né, as preocupações, o que está acontecendo naquele momento, o que já aconteceu, né, o histórico prévio, né, de sintomas, outros ou os mesmos, né, as recorrências, e a gente acaba verificando se tudo isso, né, durante a entrevista, se encaixa dentro dos critérios diagnósticos do DSM-5, por exemplo, né, para TDAH. Né? E para auxiliar nisso aí, né, nessa entrevista e nesse direcionamento, né, do diagnóstico, todo mundo que acaba agendando uma consulta aqui comigo, a gente manda um questionário pré-consulta, né, para a pessoa responder algumas perguntas referentes a alguns sintomas mais clássicos assim, né, de TDAH. E durante a consulta a gente pega esse questionário e discute ele, né? Eu e o paciente discutimos eles até para ver se as respostas foram realmente o que a pessoa queria dizer, né? E também se aquelas respostas ali são referentes ou não, né? Aqueles sintomas são referentes ou não a TDAH ou alguma outra doença que esteja piorando o TDAH, que a pessoa possa vir ter, né? Ou que esteja até mesmo imitando vários sintomas de TDAH. Não é infrequente a gente encontrar pessoas que estão tendo um, dois ou três problemas de saúde que eles todos juntos acabam simulando vários sintomas de TDAH. A gente tem que estar atento a isso. E só para citar alguns exemplos, né, distúrbios do sono, dos mais diversos, né, em que a pessoa tem uma má qualidade de sono, problemas metabólicos, como só para citar um, né, hipotiroidismo, por exemplo, déficits nutricionais, né, quadro de depressão, pode ser depressão, ansiedade, pode ser transtornos comórbidos, né, com TDAH, muito comuns acontecer as duas coisas juntas, né, em algum momento da vida, mas também eles podem simular principalmente os sintomas de desatenção e no caso do transtorno de ansiedade, muitas pessoas acabam confundindo a ansiedade com hiperatividade e vice-versa. Outras coisas que podem simular ou piorar, né, o TDAH é fibromialgia e dores crônicas. Né? Então, a gente tem que avaliar tudo isso aí. Né? E quando eu fico muito na dúvida no diagnóstico, né, geralmente quando existe um possível outro diagnóstico que possa explicar os sintomas ou que possa explicar a piora dos sintomas naquele momento, né, que isso tem uma importância no tratamento, a gente tem, eu geralmente considero duas opções, né, de investigação. Uma delas é tratar primeiro a condição mais importante, a que está limitando mais a pessoa naquele momento, e ao longo do acompanhamento verificando se realmente a pessoa tem TDAH ou a outra doença, ou outro transtorno, né? Ou seja, tratar o sintoma antes de ter o diagnóstico bem estabelecido, né? E a outra possibilidade é fazer uma testagem neuropsicológica, né, que são psicólogos com especialização em testagem e reabilitação neurológica, que esses testes neuropsicológicos acabam nos auxiliando bastante em algumas situações mais específicas, principalmente nas situações de dúvida. Então, né, aí é aquela pergunta, não precisa fazer nenhum exame complementar, então, para o diagnóstico de TDAH? Ó, na teoria, não. Né? Mas, em adultos, é importante. Né? E por que é importante? Né? Principalmente para excluir outras doenças, outros transtornos, outras condições, né? E que podem atrapalhar ou imitar o TDAH. E eu vou dar alguns exemplos aqui, né? Principalmente nas pessoas idosas, né? Ou pessoas acima de 45, 50 anos, que vem com aquelas queixas, eu tô desmemoriado, não lembro as coisas, perco tudo e eu acho que eu tô com Alzheimer. Né? Será que é Alzheimer? Né? A gente tem que verificar se é mesmo Alzheimer ou se é algum outro tipo de demência, né? Algum outro comprometimento neurológico, ou se de repente é o TDAH
no adulto já na terceira idade. A gente não pode esquecer que a criança com TDAH, ela vira adulto e vira idoso também depois. Tá? Então, é dessa forma, né, que eu acabo investigando, né, se a pessoa, se o adulto, né, tem TDAH ou não, ou situações comórbidas, ou situações mimetizantes, né, do TDAH. E a gente tem que lembrar que cada caso é um caso, né? Então a gente tem que a avaliação é individual, né? Se precisa de exames ou não, né? E o tratamento também é individualizado. Se a pessoa precisa de medicação ou não, ou se precisa de psicoterapia, né? Ou se não, se está pronta para psicoterapia naquele momento ou não, né? E avaliar também o contexto em que ela está naquele momento, né? Se os sintomas estão atrapalhando elas de uma forma muito intensa, né? A gente tem que avaliar isso também para saber como é que vai ser o tratamento. Então, é dessa forma que eu faço o diagnóstico e investigo o TDAH no adulto. Tá? A medicina é uma arte, não é uma ciência exata, né? Então, por isso que o diagnóstico, toda a parte de investigação realmente é individualizado. Eu sou o Adriano Ribeiro Medeiros, neurologista aqui em Porto Alegre.